Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós teremos uma atividade de matemática no EMAI, na página 11, e depois uma atividade de história no Guia de Orientações, nas páginas 8 e 9. Vamos lá? Página 11, atividade 1.2. Uma das formas de observar a sequência numérica é analisar o comportamento das escritas em quadros numéricos como apresentado a seguir. Nele foram registrados alguns números. 1. Você pode completá-lo? Então, faça isso e depois confira com o de um colega. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é completar o quadro numérico no EMAI de vocês. Depois que vocês completarem, na A, o que há em comum entre os números de cada uma das linhas do quadro? Então, pessoal, para a gente responder a A, precisa estar completo. Reparem que vai do 500 até o 599. Então, vão fazendo um por um. 500, 501, 502, 503, até chegar no final, tá? Pessoal, na A, está perguntando o que há em comum nas linhas do quadro. Linha, pessoal, é tudo que está na horizontal. Essa é uma linha. Tenho uma linha, duas linhas, três linhas. Linha sempre vai ser horizontal. Então, para isso, vamos observar a primeira linha. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é os números, eles são feitos por ordens que nada mais, nada menos é os valores de unidade, dezena, centena, milhar e assim vai. Aqui no 500 a gente tem três ordens, tem três casas. Nós temos a centena, a dezena e a unidade. Vamos observar as centenas, as dezenas e as unidades desses números. Olha só a primeira linha. 500, 501, 502, 503, 504 e assim vai. Cada número tem três ordens. Vamos observar cada uma. O que elas têm em comum? Observem a centena. Elas são iguais? Elas são diferentes? Agora, vamos olhar as dezenas nas linhas. Elas são iguais ou diferentes? E as unidades, como elas são? Na atividade A, você vai colocar o que tem em comum esses números, o que eles têm igual um com o outro, na linha. Depois a B, o que há em comum entre os números de cada uma das colunas do quadro. Colunas, então, é o que está em pé. Vamos olhar as colunas do quadro. Coloquei aqui a primeira para a gente ver. 500, 510, 520, 530. O que elas têm igual? A centena é igual? A dezena é igual? A unidade é igual na coluna? É isso que vocês vão pensar para responder. O que elas têm em comum? O que elas têm igual? Pensem na centena, na dezena e na unidade. Quais que são iguais na coluna? É isso que você vai responder na B. Agora, pessoal, na de História, nós temos um texto sobre depois que Portugal chegou no nosso país. A gente viu semana passada sobre a chegada dos portugueses, como era a relação deles com os indígenas. Hoje a gente vai ver as expedições, ou seja, as explorações que eles fizeram na Nova Terra para conhecer e o que eles faziam com o que encontravam aqui. As expedições e as riquezas da Nova Terra. Nos primeiros 30 anos após a chegada dos portugueses, não houve grande interesse por parte de Portugal pelas terras brasileiras. Foram enviadas somente expedições para fazer o reconhecimento da terra e verificar se existiam riquezas. Riquezas, pessoal, no caso seriam ouro e outros minérios. Encontraram o pau-brasil, primeiro produto extraído da terra. Além de Portugal, que reservou para si a exclusividade da exploração, outros países também tinham interesse em comercializar a madeira. O rei de Portugal enviou então outras expedições para proteger o litoral dos invasores em busca do pau-brasil. Olha só, pessoal, para quem não conhece, o pau-brasil era uma planta que, quando a gente cortava o tronco, o centro dela era bem vermelho.
E essa cor vermelha, essa cor forte que o pau-brasil tinha, era muito usada ou para fazer tintas, porque a tinta vermelha era muito difícil de você conseguir fazer, ou então eles usavam para fazer móveis, porque naquela época os móveis eram de madeira. Então essa madeira, que além de bonita era resistente, era de muito interesse para Portugal. Então quando eles chegaram no nosso país, eles foram atrás de explorar o pau-brasil. Eles exploraram o pau-brasil para conseguir riquezas, para conseguir dinheiro em Portugal. Eles cortavam as árvores, levavam os troncos para lá para eles conseguirem fazer móveis e fazer dinheiro com elas. E isso, pessoal, hoje a gente sabe que é errado. Naquela época não tinha um controle sobre isso. Mas hoje a gente sabe que eles exploraram nossa terra, eles tiraram o que tinha aqui e levaram lá para Portugal, sem autorização de ninguém. Então, pessoal, depois da leitura do texto, vamos responder as questões aqui. Ó. Na A1. O que fizeram os portugueses para ganhar dinheiro com as terras conquistadas? Isto é, qual foi sua primeira atividade econômica no local? Então, o que os portugueses fizeram como primeira atividade econômica? O que eles exploraram aqui no Brasil para eles conseguirem ter dinheiro? Volte na explicação do professor e na leitura caso você tiver dificuldade. 2. Escreva o nome de algumas atividades econômicas desenvolvidas hoje no Brasil. Você pode estar pesquisando, ou então, pessoal, o que acontece? No Brasil, a gente tem várias atividades econômicas. A gente vai ver mais para frente que tem vários setores da economia. No Brasil, a gente tem vários. A gente tem a pesca, a gente tem a extração de minérios, a gente tem a agropecuária, que é a criação de gado, criação de boi. A gente também tem o comércio. Então a gente tem várias maneiras de conseguir dinheiro aqui no Brasil. Vocês podem colocar alguns exemplos desses que o professor falou, ou então vocês podem pesquisar mais. Lembrando, pessoal, o nome Brasil que eles deram para o nosso país vem justamente da planta pau-brasil.